Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada. Sentimentos que aprisionam a alma. Gilmar Vieira Chaves. E o primeiro desses sentimentos é o orgulho. Desde o início da história, a humanidade, individual e coletivamente, luta por suas conquistas, sejam elas por motivo de sobrevivência, conforto, segurança, prazer ou mesmo autorrealização. O ser humano, desde os primórdios dos tempos, procura meios de dar sentido à sua existência. O grande problema relacionado a esta realidade reside no fato de alguns indivíduos imporem a outros, de modo velado ou não, conceitos exacerbados a respeito de si mesmos. Não raro, observamos pessoas que, de forma narcísica, em função de suas conquistas e atributos pessoais, consideram-se melhores do que as outras. Por outro lado, o mesmo pode acontecer na coletividade. Quando dado o grupo social, ainda que dissimuladamente, impõe-se a outros por considerarem-se superiores de algum modo. Algumas vezes o orgulho é um fenômeno que se associa à felicidade e à virtude. Em outras, é motivo de grande tristeza. Às vezes está relacionado a baixa autoestima, outras a autoestima elevada. Deste modo, é possível afirmar que sempre haverá diferentes perspectivas atreladas a esse sentimento. A palavra orgulho é uma das raras na língua portuguesa que não tem sua matriz no grego ou no latino. Ela tem a sua origem catalã, orgulho, e designa a pessoa que tem um conceito exagerado de si mesmo. O orgulho ocorre quando o indivíduo, independente da realidade, desenvolve uma opinião ideal sobre si, elevando-se a uma categoria de destaque peculiar. Ou, de outro modo, quando alguém se vê superior a outros, por alguma característica particular ou por alguma realização de destaque, sentindo muito prazer com tal percepção, independente da opinião alheia. Trata-se de uma emoção tanto negativa, quando associada à altivez, arrogância, soberba ou vaidade, quanto positiva, quando vinculada à autoestima, gratidão ou dignidade. Características do orgulhoso. O orgulhoso não necessariamente é alguém mais rico, mais poderoso, mais culto ou mais forte. Há pessoas que vivem em extrema pobreza e são extremamente orgulhosas, enquanto outras são ricas em diversos sentidos, mas são humildes, aconselháveis, disciplináveis, altruístas e generosas. A principal característica de um orgulhoso é que ele não consegue perceber a sua própria condição. Ele considera naturais suas percepções, ideais e conclusões a respeito de si mesmo. Por outro lado, como tem dificuldade para admitir suas limitações, o orgulhoso pode sofrer com o fato de não saber pedir desculpa, não admitir quando está errado ou não reconhecer que não sabe ou não consegue realizar determinado empreendimento. Assim, o orgulhoso muitas vezes isola-se, é considerado antipático e é mal visto nos grupos sociais dos quais faz parte. Sintomas do orgulho. O orgulhoso pode ser identificado por suas características. Vejamos algumas delas. Possui um exagerado senso de superioridade. O orgulhoso não se contenta em ser igual ao seu semelhante. Ao contrário, ele precisa se sentir melhor e maior. Pensa que está sempre com a razão e os outros errados. A pessoa orgulhosa tem grande dificuldade em aceitar que está equivocada, porque simplesmente não é capaz de admitir seus erros. Não tolera receber críticas. Por ter um conceito muito elevado de si mesma, a pessoa orgulhosa não consegue receber com naturalidade as críticas. Quando as recebe, tende a reagir agressivamente. É resistente a mudanças. Pelo fato de sentir-se autossuficiente, tal pessoa tende a ser resistente a mudanças. Incomoda-se com o sucesso alheio. O orgulhoso sente-se profundamente desconfortável diante das boas notícias de conquista do seu semelhante.
especialmente se for de alguém próximo. Costuma ser preconceituoso. O sentimento de superioridade que se apodera do orgulhoso faz com que ele promova distinção entre os demais, seja em relação à raça, etnia, intelectualidade, condição social, religiosa ou financeira. Como vencer o orgulho? Para alguém deformado pelo orgulho, haveria uma solução ou saída? Haveria cura para aqueles que, por se julgarem acima da média, não conseguem ser humildes e interagir em pé de igualdade com as demais pessoas? Como dará ouvido à repreensão se ele tem dificuldade para ouvir outra pessoa, ou se ele não se permite aconselhar por considerar-se superior ou inacessível? O indivíduo pode ser convencido de seu orgulho? Sim, há a possibilidade, mesmo remota, de um orgulhoso ser tratado e mudado. Há a possibilidade dele dar ouvidos à voz daquele que é capaz de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Para muitos orgulhosos, o tratamento de Deus pode levar anos. Sim, como cristãos, cremos em milagres e cremos que um soberbo pode encontrar a luz. Pedro diz que Deus resiste aos soberbos, retendo-lhes a sua graça. 1 Pedro 5:5. Se o orgulhoso imagina-se superior e mais digno que os demais, então jamais entenderá que a graça divina é um favor imerecido. Efésios 2:8 e 9, pois se considera um ser merecedor. É importante salientar, no entanto, que destituído da graça de Deus, as lutas cotidianas são ainda mais difíceis de serem enfrentadas, pois quem não reconhece a necessidade de ser ensinado, jamais aprenderá como enfrentar as muitas aflições e perdas da existência. O antídoto contra o orgulho é a humildade, que se reflete na modéstia, na submissão, na simplicidade e na obediência. A humildade ensina-nos a não receber glórias de quem quer que seja, nem de nós mesmos. Nosso maior modelo é o Senhor Jesus. Mesmo sendo Deus, ele disse: eu não recebo glória dos homens. João 5:41. Reconhecer nossos erros, arrepender-nos e, dentro dessa dinâmica, não virmos a perecer. Lucas 13:5. Ter a coragem de voltar atrás em nossas presunções, isto é, realmente compreender que não há nada em nós que não tenha sido concedido por Deus. 1 Coríntios 4:7. Perdoar. Lucas 17:3 e Mateus 18:22. É importante ressaltar que o orgulhoso, além de afastar-se da presença do Altíssimo, acaba por se afastar também do convívio com seus semelhantes, pois é difícil e muitas vezes insuportável conviver com pessoas que se consideram melhores ou superiores. Trata-se, portanto, de um vício de alma, que funciona como o elemento desagregador de laços de amor e amizade. O orgulho funciona muitas vezes como uma carapaça cegante. Quanto mais orgulhoso o indivíduo é, menos ele se perceberá como tal. Portanto, quando você for confrontado por alguém ou por alguma situação, seja por intermédio da igreja ou da palavra de Deus, não endureça o seu coração. Hebreus 3:15. Por fim, lembremos-nos de que os servos de Deus que andam em santidade necessariamente também trilham os caminhos da humildade, pois sabe que todas as qualidades, todas as oportunidades, todos os talentos e todos os dons são graças recebidas das mãos daquele que nos ama com amor eterno. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17.